Alguma vez você já foi apagada da história da sua própria vida? Essa foi a pergunta que Karina Sampaio se fez numa noite fria no terraço mais luxuoso de São Paulo, instantes antes de uma única frase brutal, dita pelo homem com quem passou 10 anos, se tornar a faísca que incendiou sua vingança multibilionária. O que você está prestes a ler não é apenas a história de um divórcio amargo. É a crônica de como uma mulher silenciosa e esquecida se ergueu das cinzas da humilhação pública para demolir o império de seu ex-marido da forma mais espetacular imaginável. A vingança é um prato que se serve frio, mas para Karina Sampaio foi servida embrulhada numa aquisição corporativa de bilhões de reais, orquestrada por um homem que o Brasil nunca tinha visto e culminada no coração financeiro de São Paulo. Tudo começou com uma única frase cruel de Conrado, o homem com quem ela havia passado uma década construindo uma vida. Conrado Prado, de pé, sob as luzes da gala anual de inovadores de tecnologia, na cobertura do Hotel Unique, com o Parque Ibirapuera e a vista noturna de São Paulo às suas costas, apontou para sua nova noiva e declarou, alto o suficiente para que todo o establishment da tecnologia ouvisse: ela é tudo o que a minha ex-mulher não era. Esse momento de humilhação pública, transmitido em tempo real pelos influencers da capital, foi o catalisador. Foi o choque elétrico que despertou uma mulher tranquila e esquecida, colocando-a em um caminho que não apenas redefiniria sua própria vida, mas faria o mundo inteiro de seu ex-marido desmoronar da forma mais ressonante. A reunião final com os advogados de divórcio foi tão estéril e cinzenta quanto Karina sentia que era o seu futuro. A sala de conferências no 34º andar do edifício Itália cheirava a couro caro e aromatizador sofisticado, uma combinação que embrulhava seu estômago. Do outro lado da mesa de mogno polida, Conrado, seu marido por 10 anos, nem sequer olhava para ela. Ele deslizava o dedo na tela do seu celular, uma imagem de indiferença blasé. Seu terno era Ricardo Almeida, seu relógio um Rolex e sua postura gritava sucesso. Um sucesso que, ironicamente, Karina havia ajudado meticulosamente a construir nas sombras. Ela havia sido sua ghostwriter, sua estrategista não remunerada, seu sistema de apoio 24 horas por dia. Quando ele era apenas um coordenador de marketing júnior na Inovanex, era ela quem revisava seus relatórios às 2 da manhã, propunha slogans de campanha que ele depois reivindicaria como seus e gerenciava sua vida doméstica para que ele pudesse se concentrar unicamente em subir na hierarquia corporativa. Ela havia adiado suas próprias aspirações, ela que tinha uma mente brilhante para arquitetura de software e design de experiência de usuário. Só até você ser vice-presidente, querida, ele dizia, depois será a sua vez. Ele foi promovido a VP 6 meses atrás. 2 semanas depois pediu o divórcio. Estamos de acordo com os termos? Perguntou o advogado de Conrado, um tubarão chamado Dr. Mauro, com uma voz suave como seda. A senhora Sampaio receberá a pensão alimentícia acordada por um período de 24 meses. Ela deverá deixar a residência principal até o final do mês. Karina apenas assentiu, sua garganta muito fechada para falar. A residência principal, uma mansão minimalista e ampla no Morumbi, que ela não apenas projetou, mas supervisionou a construção enquanto Conrado estava em viagem de negócios a Dubai. Conrado finalmente tirou os olhos do telefone, um brilho de aborrecimento misturado com pena em seus olhos. Karina, é o melhor. Simplesmente nos distanciamos. Queremos coisas diferentes. Não, ela pensou,
um grito silencioso em sua mente. Você conseguiu o que queria e eu sou o que sobrou. Ele se levantou, ajeitando a gravata. Preciso ir. Reunião do conselho. Ele fez uma pausa, olhando para ela como se fosse um móvel antiquado. Tente se virar, Karina. Você é mais esperta do que parece. Não foi um elogio, foi um desdém. O tapinha final na cabeça para a cadela leal que ele estava deixando no canil. Ela o viu sair, seu reflexo brilhando na parede de vidro com vista para a cidade, e sentiu um vazio profundo e desolador. Por 10 anos, toda a sua identidade havia sido a esposa de Conrado Prado. Agora, ela era nada. 2. O despertar e o terno fantasma. As semanas seguintes foram um borrão de caixas de papelão e lembranças dolorosas. Cada objeto que ela embalava era um fantasma. A foto de sua lua de mel em Fernando de Noronha, onde ele havia prometido o mundo. A coleção de revistas de tecnologia onde ela havia marcado artigos sobre desenvolvimento de software. Seus próprios sonhos dobrados entre as páginas. Ela se mudou para um apartamento pequeno e impessoal na Vila Guilherme, do outro lado da cidade, do tipo com paredes beges e um cheiro persistente dos inquilinos anteriores. A pensão alimentícia de 24 meses parecia menos uma rede de segurança e mais um relógio de contagem regressiva para o fracasso total. Suas amigas, as que eram realmente amigas, tentaram ajudar. Você tem que sair, Karina. Mostre a ele o que ele está perdendo, disse Cláudia, uma mulher cuja lealdade mudava com os ventos sociais. Foi Cláudia quem a convenceu a ir à Gala Anual de Inovadores de Tecnologia, o mesmo evento onde Conrado havia consolidado seu status de estrela em ascensão um ano antes, com um discurso que Karina havia escrito para ele. Todo mundo vai estar lá, insistiu Cláudia. Você não pode deixá-lo pensar que está se escondendo. Você precisa estar espetacular. Mostre a ele que você está prosperando. Karina não se sentia próspera. Sentia-se como um fio desfiado, chispeando com ansiedade e dor. Mas ela foi. Comprou um vestido azul marinho simples e elegante, discreto, como ela. Maquiou-se sozinha, prendendo seu cabelo escuro num coque clássico. Quando se olhou no espelho, viu um fantasma de seu antigo eu. Mas havia também um lampejo de desafio. A gala foi realizada na cobertura do hotel, uma festa cintilante de fontes de champanhe e quartetos de cordas tocando pop moderno. O ar era denso, com risos forçados e o aroma enjoativo de 100 perfumes diferentes. Karina sentiu-se imediatamente deslocada. Ela agarrou uma taça de champanhe como se fosse um salva-vidas, tentando ficar perto das bordas da multidão. E então ela os viu. Conrado estava perto do centro do terraço principal, no centro de todas as atenções. Ele parecia radiante. Sua risada ecoava. Em seu braço estava uma mulher que era o oposto polar de Karina. Ela era loira, escultural e enfundada num vestido dourado brilhante que deixava pouco para a imaginação. Seu nome, que Karina conhecia dos blogs de fofocas paulistanos, era Tiffany Dourado, uma influencer de mídia social e marca de estilo de vida, toda a sua carreira construída em ser vista. Eles eram o casal perfeito, uma supernova de ambição e imagem pública. Enquanto Karina observava, uma sensação de enjoo se agitava em seu estômago. Um colega de Conrado, um homem chamado Daniel, deu-lhe um tapinha no ombro. Conrado, meu amigo, você parece mais feliz do que nunca. Tiffany, você é uma fazedora de milagres, trovejou Daniel. Conrado sorriu, puxando Tiffany para perto. Beijou-a na têmpora, um grande gesto teatral para a plateia que ele sempre carregava consigo. E então ele disse. Ele não viu Karina parada a 6 metros de distância, parcialmente oculta por um pilar de mármore.
mas sua voz estava projetada para ser ouvida. Era uma declaração. Bem, o que posso dizer? Anunciou Conrado, sua voz pingando satisfação petulante. Tiff é simplesmente incrível. Ela é vibrante. Ela é ambiciosa. Ela é uma potência social. Honestamente, Daniel, ela é tudo o que a minha ex-mulher não era. As palavras atingiram Carina como um impacto físico. Não foi apenas o insulto, foi a natureza pública dele, a anulação casual e cruel de toda a vida deles juntos, de tudo que ela havia sido para ele. O riso que se seguiu do círculo de Conrado soou como punhais. Ela podia sentir o sangue escorrer de seu rosto, vibrante, ambiciosa, potência social. O subtexto era claro. Carina, apagada, passiva, um nada social, um fracasso. Ela não esperou para ouvir mais. Virou-se com movimentos rígidos e caminhou cegamente para a saída. Não percebeu o homem alto e de cabelos escuros parado perto do mesmo pilar que observava a troca com uma expressão indecifrável. Tudo o que ela sentia era o peso esmagador das palavras de Conrado. O último prego no caixão de sua autoestima. 3. O juramento da arquiteta. De volta ao seu apartamento estéril na Vila Guilherme, o vestido azul marinho parecia uma fantasia para um papel que ela falhara em interpretar. Ela afundou no chão, o carpete bege áspero contra sua pele, e pela primeira vez desde o divórcio, deixou escapar um soluço de partir o coração. Não era apenas pelo seu casamento. Era pela mulher que ela havia perdido ao longo do caminho. A arquiteta de software brilhante e apaixonada que ela havia enterrado viva para dar espaço ao ego de Conrado Prado. Enquanto as luzes da cidade de São Paulo piscavam do lado de fora de sua janela, uma nova sensação começou a queimar sob a dor. Era fria, dura e afiada. Era raiva. Conrado havia dito que Tiffany era tudo o que ela não era. Ótimo. Ele estava certo. Ela não era uma socialite. Ela não era uma marca. Ela era uma construtora, uma criadora. E nas cinzas de sua antiga vida, Carina Sampaio fez um juramento. Ele nunca mais a definiria. Ela construiria algo próprio, algo tão poderoso e inegavelmente seu, que o nome de Conrado Prado se tornaria nada mais do que uma nota de rodapé na história dela. Ele não tinha ideia de quem ele acabara de libertar. 4. O crisol e o encontro no Forja. Os meses seguintes foram um crisol. Carina vendeu as poucas joias caras que Conrado lhe havia dado ao longo dos anos, fichas de culpa, ela percebeu agora. E usou o dinheiro não para aluguel, mas para um computador de desenvolvimento de ponta e um pacote de software de codificação. Ela cortou laços com seus amigos em comum, ignorando as chamadas e mensagens frenéticas de Cláudia. Ela precisava de um corte limpo, um reset total do sistema. Seu pequeno apartamento transformou-se em um centro de comando. Quadros brancos cobriam as paredes beges, repletos de diagramas complexos, fluxogramas e linhas de código. Ela ressuscitou um antigo projeto de paixão, uma ideia que concebera na universidade, um revolucionário software de visualização arquitetônica. Os programas existentes eram desajeitados, não intuitivos. Carina idealizou um programa que fosse fluido, preditivo e se integrasse perfeitamente a bancos de dados de materiais de construção sustentáveis e modelos de estresse ambiental em tempo real. Era uma ambição selvagem. Ela o chamou de Etelredo, um nome que significava Conselho Nobre, pois era isso que o software forneceria aos arquitetos, uma orientação sábia e baseada em dados.
Ela trabalhou com uma intensidade febril que não sentia há uma década. Dias e noites se confundiam em um ciclo de codificação, depuração e consumo de copiosas quantidades de café puro. Os pagamentos da pensão alimentícia eram um lembrete constante de que seu tempo era limitado. Este não era apenas um projeto, era um salva-vidas. Depois de 3 meses de trabalho solitário, ela bateu de frente com um muro. Precisava de feedback dos usuários, de uma nova perspectiva. A ideia de voltar a um ambiente corporativo a arrepiava, então ela deu um salto de fé. Usou uma parte de seus fundos minguantes para alugar uma mesa em um espaço de coworking chamado A Forja, um armazém reformado no vibrante bairro da Vila Madalena, conhecido por atrair desenvolvedores independentes, criativos freelancers e sonhadores de startups. A Forja era a antítese da Inovanex, da torre corporativa estéril. Era um ecossistema de tijolo aparente, móveis desparelhos e o zumbido constante da criação. Aqui ninguém se importava com seu título ou a marca do seu terno. Eles se importavam com o seu trabalho. Pela primeira vez em anos, Karina sentiu que podia respirar. Ela permaneceu isolada na maior parte do tempo, fones de ouvido fixos, curvada sobre seu notebook. Mas a atmosfera era colaborativa por natureza. As pessoas compartilhavam problemas, ofereciam conselhos ao lado da cafeteira comunitária e celebravam pequenas vitórias com cerveja barata nas tardes de sexta-feira. Foi durante uma dessas reuniões informais de sexta-feira que ela o conheceu. Ela estava encarando um bug particularmente desagradável em seu motor de renderização, sua frustração palpável. Loop recursivo no mapeamento de texturas, disse uma voz calma ao seu lado. Karina deu um pulo, tirando os fones de ouvido. Um homem estava ali, segurando 2 garrafas de cerveja artesanal. Era alto, com um ar modesto. Vestia uma camiseta preta simples e jeans, seu cabelo escuro levemente despenteado. Havia uma intensidade em seus olhos cinzentos, mas sua expressão era gentil. Ela o reconheceu vagamente de algumas mesas adiante. Você pode saber disso só olhando para minha cara? Perguntou Karina com um pequeno sorriso, tocando os lábios pela primeira vez no que parecia uma eternidade. Ele riu baixinho, um som grave e agradável. Eu já fiz essa mesma cara umas 1000 vezes. Sou Luciano. Ele ofereceu uma cerveja. Pensei que você precisasse. Karina, ela respondeu pegando a garrafa. E obrigada, com certeza preciso. Eles conversaram por horas naquela noite, muito depois que a maioria das pessoas havia deixado a Forja. Ele não era um desenvolvedor, disse, mas trabalhava no espaço de resolução de problemas. Ele foi vago, mas Karina não pressionou. Ele era um ouvinte incrível. Ela se viu abrindo-se, não sobre seu divórcio, mas sobre o Etelredo. Ela falou com uma paixão que pensava estar morta, desenhando formas no ar enquanto descrevia a dinâmica fluida de sua interface de usuário e a elegância de seu código back-end. Luciano ouviu com uma quietude concentrada rara. Ele não apenas ouviu suas palavras, ele entendeu os conceitos por trás delas. Ele fazia perguntas perspicazes que a forçavam a pensar de forma diferente. O valor real não é apenas a visualização, disse ele em um momento, seus olhos brilhando de interesse. É a integração preditiva de dados. Você não está apenas mostrando como um edifício se parece, mas como ele vive. Essa não é apenas uma ferramenta arquitetônica, é uma ferramenta econômica e ambiental. Ninguém jamais havia compreendido sua visão tão instantânea e completamente,
Nem mesmo Conrado, que uma vez a havia descartado como seu pequeno hobby de computador. A amizade deles tornou-se a pedra angular tranquila de sua nova vida paulistana. Muitas vezes trabalhavam até tarde, caindo em um ritmo confortável de foco compartilhado. Ele lhe trazia café. Ela o ajudava a desembaraçar um complexo prospecto de investimento que ele estava lendo. Ele nunca falava muito sobre seu trabalho e ela nunca perguntava. Era simplesmente Luciano, seu amigo brilhante e encorajador de Aforja. Ele era a primeira pessoa em mais de uma década a ver Carina Sampaio, não a esposa de Conrado Prado. 5. O inversor silencioso e a rainha revelada. Enquanto isso, no mundo brilhante do marketing de alta tecnologia, Conrado Prado estava em plena ascensão. Seu noivado com Tiffany Dourado foi uma masterclass em marca pessoal. Suas mídias sociais eram um fluxo interminável de perfeição curada. Bailes de caridade, iates no Rio de Janeiro, lançamentos de produtos exclusivos. Os seguidores de Tiffany dispararam e, por associação, o perfil público de Conrado também. Na Inovanex, ele era intocável. Ele acabara de lançar a maior campanha de marketing da empresa para seu novo software principal, Sinergia 9, e o hype inicial era ensurdecedor. Ele estava sendo aclamado como um messias do marketing. Ele nunca contatou Carina. Em sua mente ela havia simplesmente se desvanecido no apartamento bege para o qual ele a havia relegado. Um problema resolvido e esquecido. Uma tarde, Carina estava mostrando a Luciano a última versão do Etelredo. Ela havia implementado um novo recurso que haviam idealizado juntos e funcionou perfeitamente. Um modelo 3D assustadoramente realista de um arranha-céu reagia em tempo real a dados simulados de carga sísmica e eólica. Luciano encarou a tela. Um lento sorriso de espanto se espalhou por seu rosto. Carina, isso é extraordinário. Este não é mais um projeto de startup. Esta é uma plataforma disruptiva de mercado. Você pensou em financiar uma rodada seed? O bom humor de Carina evaporou. Eu tive algumas firmas de venture capital bisbilhotando. Todas querem 40% da empresa e uma participação majoritária no conselho. Querem mudar o nome para Arquiteto Pro ou alguma outra bobagem sem alma. Querem desmontá-lo e vender em pedaços. Eles não veem a visão. Ela suspirou, passando a mão pelo cabelo. Prefiro deixá-lo morrer no meu HD do que entregá-lo a eles. Luciano ficou em silêncio por um longo momento. Seu olhar estava fixo na tela, mas sua mente estava claramente em outro lugar. Existem outros tipos de investidores, ele disse baixinho. Investidores que acreditam em uma visão, que preferem ser parceiros silenciosos. E onde você encontra essas criaturas míticas? Ela perguntou com uma risada irônica. Ele se virou para encará-la, seus olhos cinzentos, sérios. Às vezes eles encontram você. Ele fez uma pausa, um toque de vulnerabilidade em sua expressão. Carina, meu trabalho. Eu não sou apenas um cara que lê prospectos. Eu trabalho para uma firma de private equity. Um family office, na verdade. Nós adquirimos e investimos em empresas de tecnologia. Carina sentiu um formigamento de apreensão. Eu mantive em segredo porque gosto do anonimato deste lugar. Ele continuou, a voz baixa. Mas vendo isso, e vendo a paixão que você tem por isso, eu tenho que ser honesto com você. A firma para a qual eu trabalho é a Holding Prestes. O nome atingiu Carina como um choque físico. Holding. Prestes não era apenas uma firma, era a firma, uma entidade lendária, quase mítica no mundo da tecnologia, conhecida por suas aquisições agressivas e por transformar empresas promissoras em potências globais.
era liderada por um bilionário notoriamente recluso, um homem que ninguém havia visto, conhecido na indústria apenas por seu sobrenome, Prestes. Carina olhou para Luciano, ligando os pontos. Sua inteligência tranquila, sua profunda compreensão de sistemas complexos, seu nome, Luciano Prestes? Ela sussurrou, seu coração começando a palpitar. Você não apenas trabalha para a Holding Prestes, certo? Ele deu um sorriso pequeno, quase tímido. Luciano Prestes. É um prazer conhecê-la formalmente, e eu ficaria honrado em ser seu primeiro investidor, Carina, nos seus termos, sem controle do conselho, sem mudança de nome, apenas o capital de que você precisa para construir seu império. O mundo de Carina se inclinou em seu eixo. O amigo tranquilo e solidário da mesa ao lado era um dos homens mais poderosos e enigmáticos do mundo da tecnologia. Um homem que poderia comprar e vender empresas como a Inovanex sem pensar duas vezes. E ele acreditava nela. Enquanto ela olhava em seus olhos, percebeu que isso não se tratava mais apenas de reconstruir sua vida. As peças no tabuleiro de xadrez eram de repente muito maiores do que ela jamais imaginara. E pela primeira vez ela não era um peão. Ela estava prestes a se tornar uma rainha. 6. A arquiteta da destruição na Paulista. O influxo de capital de Luciano Prestes foi como derramar combustível de foguete em uma fogueira. Carina tirou o Etelredo de A Forja e o levou para um moderno e elegante espaço de escritórios no distrito tecnológico da cidade, 3 andares na Torre de Cristal, que, ironicamente, davam de frente para o prédio da Inovanex. Ela contratou os melhores e mais brilhantes desenvolvedores, caçando talentos das principais corporações que foram atraídos por sua visão e pela mística de um projeto apoiado pela lendária Holding Prestes. A própria Carina floresceu. Libertada das restrições financeiras e cercada por uma equipe que a respeitava, ela se tornou a líder que sempre deveria ter sido. Sua confiança tranquila solidificou-se em uma autoridade serena. Ela não era mais o fantasma na máquina. Ela era a arquiteta. Seu relacionamento com Luciano se aprofundou em paralelo com o crescimento de sua empresa. Foi uma parceria construída sobre uma base de respeito intelectual e afeto genuíno. Ele era seu maior defensor, mas nunca a eclipsou. Ele a visitava em seu escritório tarde da noite, depois que sua equipe ia para casa, e eles revisavam as últimas versões. A conversa deles era um fluxo fácil de especificações, técnicas e sonhos compartilhados. Uma noite, eles estavam parados junto às janelas do chão, ao teto de seu escritório, olhando o rio de faróis que fluía pelas ruas de São Paulo. Sabe, disse Luciano, com o braço suavemente repousado em seus ombros. Meu pai sempre me disse para investir em pessoas, não em produtos. Ele disse que o produto pode mudar, o mercado pode mudar, mas um fundador brilhante é a única constante em que você pode realmente apostar. Parece um homem sábio, disse Carina, encostando a cabeça em seu ombro. Ele era, respondeu Luciano baixinho. Ele também me ensinou a detectar a podridão. Empresas que parecem brilhantes por fora, mas que estão sendo corroídas por dentro pela arrogância, ineficiência e falta de inovação real. Ele gesticulou vagamente com o queixo em direção à torre da Inovanex, seu logo brilhando no crepúsculo. Tipo aquele lugar. O coração de Carina deu um leve salto. Inovanex. Eu os observei por um tempo, disse Luciano, seu tom mudando para a precisão analítica que ela reconhecia em seu modo de trabalho. Suas ações estão supervalorizadas,
são sustentadas por marketing agressivo e um vice-presidente carismático. Mas seu produto principal, o Sinergia 9, é um desastre. É código reciclado de suas últimas 3 versões, embrulhado em uma nova interface. O departamento de P&D deles foi desmantelado para financiar o orçamento de marketing. Tudo é um castelo de cartas esperando por uma rajada de vento. Karina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O vice-presidente carismático, o orçamento de marketing inflacionado. Ela conhecia essa história intimamente. Era o livro de regras de Conrado. Eles acabaram de lançar sua grande campanha, ela disse testando o terreno. A mídia a chama de sucesso maciço. Luciano zombou. Um raro exibicionismo de desdém aberto. É um sucesso na geração de ruído, não de lucro. Olhe para as projeções trimestrais, não para as manchetes. As vendas estão estagnadas. A adoção pelos usuários está atrasada. Os clientes empresariais estão cansados de software com bugs e estão começando a procurar em outro lugar. O VP de marketing, esse Conrado Prado, é um mestre da ilusão. Ele está vendendo uma história, não um produto. Uma sensação estranha e vertiginosa invadiu Karina. A convergência de seu passado e seu presente estava acontecendo bem diante de seus olhos. Luciano, o homem por quem ela estava se apaixonando, estava dissecando friamente o império de seu ex-marido, o homem que a havia descartado, e Luciano não tinha ideia da conexão. Ela tinha que contar a ele. O relacionamento deles era muito real, muito importante para que um segredo como aquele apodrecesse. Luciano, ela disse virando-se para encará-lo. Há algo que preciso te contar sobre Conrado Prado. Ela explicou tudo, o casamento de 10 anos, seus sacrifícios, sua ambição, o divórcio brutal e, finalmente, as palavras devastadoras que ele havia proferido na gala, a frase que se tornara tanto sua ferida mais profunda quanto sua maior motivação. Ela é tudo que a minha ex-mulher não era. Luciano ouviu com sua quietude característica, seus olhos cinzentos buscando os dela. Sua expressão não mudou, mas ela viu a mão dele se fechar em punho ao lado. Quando ela terminou, o silêncio na sala era pesado. Eu vejo, disse ele, a voz perigosamente calma. Ele olhou novamente pela janela para o edifício Inovanex e pela primeira vez Karina viu um lampejo de algo frio e predador em seu olhar. Ele não apenas subestimou você, Karina. Ele tentou extingui-la. Ele confundiu sua graça com fraqueza e seu apoio com servidão. Ele se virou para ela. Seus traços suavizaram quando ele segurou o rosto dela entre as mãos. Obrigado por me contar. Não muda nada entre nós, mas torna as coisas muito claras. 7. O checkmate na Bolsa de São Paulo. Poucas semanas depois, rumores começaram a circular no mundo financeiro de São Paulo. Um grande player estava discretamente comprando grandes blocos de ações da Inovanex. O preço começou a subir, não devido ao marketing de Conrado, mas devido às aquisições anônimas e agressivas. Na Inovanex, o clima mudou de arrogante para nervoso. Os membros do conselho que haviam elogiado Conrado por sua bruxaria de relações públicas agora sussurravam em reuniões a portas fechadas. Conrado, cego por sua própria arrogância, descartou as preocupações. É um bom sinal, ele anunciou em uma reunião de equipe, andando na frente de sua equipe como um general conquistador. Significa que o mercado está finalmente reconhecendo o valor que criamos. Nossa campanha está indo tão bem que grandes investidores estão migrando. Isso é uma validação da nossa estratégia. Ele realmente acreditava nisso. Ele viu a atividade do mercado de ações como um resultado direto de seu gênio.
mais uma pena em seu chapéu. Ele começou a insinuar para Tiffany que estava na via rápida para a posição de CEO. O conselho me vê como visionário agora, ele lhe dizia durante o jantar em restaurantes caros. O cara que virou o jogo. Então veio a primeira carta, uma divulgação formal legalmente exigida. A holding Prestes agora possuía 15% da Inovanex. O pânico explodiu na sala do conselho. A holding Prestes não era um investidor passivo. Eles eram um tubarão que cheirava sangue. Conrado foi chamado para uma reunião de emergência com o CEO. Que diabos é isso, Conrado? Exigiu o CEO, jogando a carta sobre a mesa. Prestes não apenas investe, ele devora. Por que eles estão bisbilhotando por aqui? Conrado, pela primeira vez, sentiu um lampejo genuíno de medo, mas sua arrogância era uma casca difícil de quebrar. Relaxe, isso é uma oportunidade. Luciano Prestes é uma lenda. Se ele está comprando, ele vê potencial. Ele me vê. Esta é minha chance de me colocar na frente dele, de mostrar a ele o que posso fazer. Podemos alavancar o nome dele. Isso é bom para nós. O CEO apenas olhou para ele com uma expressão sombria. Você não entende, filho. Isso não é uma audição. Este é o prelúdio de uma execução. As cartas continuaram chegando. 25%, 40%. O preço das ações disparou à medida que uma guerra de lances parecia iminente, mas nenhuma contra-oferta nunca se materializou. Era apenas um comprador implacável e silencioso. Em 2 meses, o inevitável aconteceu. Um comunicado de imprensa enviado a todas as principais agências de notícias financeiras às 9h de uma segunda-feira anunciou que a holding Prestes havia adquirido com sucesso uma participação controladora de 51% na Inovanex. Uma aquisição hostil estava completa. O comunicado afirmava que o Sr. Prestes supervisionaria pessoalmente a transição e a reestruturação e que uma reunião completa do Conselho e da alta gerência estava marcada para a sexta-feira seguinte. O mundo de Conrado parou abruptamente. A ostentação evaporou, substituída por uma energia frenética e desesperada. Este era o momento da verdade. Toda a sua carreira, toda a sua identidade seria definida por sua capacidade de impressionar o homem mais implacável e respeitado da tecnologia. Ele passou a semana se preparando, ensaiava seus discursos, polia suas apresentações sobre o sucesso da campanha Sinergia 9 e comprou um terno novo, ainda mais caro. Ele instruiu Tiffany a postar artigos elogiosos sobre sua destreza em marketing, na esperança de que pudessem aparecer no radar de Prestes. Isso é tudo, Tiff, ele lhe disse na noite anterior à reunião, seus olhos brilhando com uma mistura de terror e ambição. Amanhã eu conheço o rei e vou provar a ele que sou o ativo mais valioso que esta empresa tem. Ele não terá escolha a não ser me nomear CEO. Tiffany, sempre a companheira de apoio de um vencedor, deu-lhe um tapinha no braço. Claro que sim, amor. Você é uma estrela. Ele não tinha ideia de que o rei o observava há meses. Não tinha ideia de que toda a sua vida profissional, o edifício brilhante que ele construíra sobre ideias roubadas e humilhação pública, estava prestes a ser julgada não por um estranho, mas pelas consequências de sua própria crueldade. A armadilha havia sido montada. As mandíbulas estavam prestes a fechar. 8. A execução no edifício Itália. A sexta-feira chegou envolta em uma quietude pesada e não natural que permeava a torre Inovanex. A habitual energia maníaca dos andares corporativos, uma sinfonia caótica de telefones tocando e conversas confiantes que Conrado sempre orquestrara, havia desaparecido. Em seu lugar havia uma reverência silenciosa e ansiosa.
A empresa inteira prendia a respiração, esperando a chegada do fantasma, o rei invisível, Luciano Prestes. Conrado sentiu a tensão como um zumbido de baixa frequência vibrando em seus ossos, mas a mascarou com uma camada ensaiada de ostentação. Sua manhã foi um ritual de autoafirmação. De pé, diante do espelho em sua ampla cobertura, ele ensaiou suas frases de abertura, ajustando o nó de sua gravata de seda mais cara, uma bordô profunda e intimidadora, até que estivesse perfeita. Ele não era uma vítima, ele era um ativo, um visionário. Prestes veria isso. Isso não era uma execução. Era uma audição para um trono maior. Sua entrada no prédio de escritórios foi diferente. O segurança no lobby, que geralmente o cumprimentava com um sonoro "Bom dia, Conrado Prado", apenas ofereceu um aperto nervoso. Funcionários júniores, apressados com café, evitavam seu olhar. Ele sentiu um lampejo de irritação. Eles deveriam estar olhando para ele em busca de garantia, de liderança. Em vez disso, olhavam para ele como se ele já fosse um fantasma. Quando ele chegou ao 50º andar, sua confiança era uma casca quebradiça. A sala principal do conselho era uma catedral de poder corporativo, um espaço cavernoso dominado por uma colossal mesa de carvalho polido que refletia os rostos nervosos dos executivos já sentados. A vista panorâmica de São Paulo, antes um símbolo de seu domínio, agora parecia uma plateia vasta e indiferente. Ele tomou seu assento, estrategicamente posicionado para ótima visibilidade, e organizou sua pasta encadernada em couro. Exatamente às 10 horas, as grandes portas duplas no final da sala se abriram com um empurrão silencioso e definitivo. A aspiração coletiva foi audível. 2 figuras se enquadraram na entrada. O primeiro era Luciano Prestes. Ele não se parecia em nada com os ostensivos titãs da indústria que Conrado via nas revistas. Vestido com um terno cinza escuro simples, mas primorosamente cortado, ele irradiava uma aura de autoridade absoluta e inabalável. Não era barulhenta nem agressiva. Era uma força gravitacional tranquila que instantaneamente dobrou a sala à sua vontade. As lendas eram verdadeiras. Este era o poder personificado. Conrado sentiu uma onda de adrenalina pura. Ele começou a se levantar de sua cadeira, um sorriso de boas-vindas se formando em seus lábios, pronto para ser o primeiro a saudar a nova era. Mas ele congelou no meio do movimento, o sorriso se desfazendo em seu rosto. Seu olhar havia pousado na pessoa que entrou ao lado de Luciano. Karina Sampaio. Uma onda de dissonância cognitiva se chocou sobre ele. Seu cérebro lutou para processar a imagem. Esta não era a mulher de quem ele havia se divorciado. A Karina de quem ele se lembrava era quieta. Sua postura levemente apologética, suas roupas escolhidas por conforto e praticidade. Esta mulher era serena, sua coluna reta, seus passos medidos e confiantes. Ela usava um sofisticado vestido verde azulado escuro, uma cor ousada, mas discreta, uma declaração de poder, não um apelo por atenção. Seu cabelo escuro estava penteado de uma maneira chique e profissional, destacando a confiança inteligente em seus olhos. Ela não vacilou, não procurou um rosto familiar na sala. Seu foco estava inteiramente para a frente, enquanto ela tomava o assento à direita imediata de Luciano Prestes, a posição de consultora principal na cabeceira da mesa. Ela nem sequer olhou na direção de Conrado. Para ela, ele era apenas parte da mobília da sala. Conrado afundou de volta em sua cadeira, um gosto metálico e frio preenchendo sua boca. "O que ela está fazendo aqui?" A pergunta gritou em sua mente. Isso é algum tipo de piada macabra? Ela é a advogada de Prestes? Uma consultora recém-contratada? Uma assistente?
Cada possibilidade parecia mais ridícula e mais aterrorizante do que a anterior. Luciano Prestes permaneceu de pé, seus olhos cinzentos penetrantes varrendo os executivos reunidos, cada homem parecendo encolher sob sua avaliação fria. Bom dia! Ele começou, sua voz tranquila, mas com um peso inegável que silenciou cada farfalhar de papel, cada tosse nervosa. Eu sou Luciano Prestes. Como vocês sabem, a Holding Prestes adquiriu uma participação controladora nesta empresa. Esta não é uma fusão, é uma reestruturação fundamental. Mudanças estão chegando. Ele deixou as palavras pairarem no ar, cada uma um cinzel lascando a compostura deles. Minha firma passou o último trimestre conduzindo uma análise aprofundada da Inovanex. Dissecamos suas finanças, seus dados de retenção de clientes, suas linhas de produtos e sua cultura interna. Ele fez uma pausa. Seu olhar vagou pela sala antes de pousar com precisão cirúrgica em Conrado. O que encontramos foi uma empresa com uma base brilhante de talento de engenharia que foi sistematicamente esgotada, desmoralizada e ignorada. Encontramos uma valiosa posição de mercado que está sendo desperdiçada em campanhas de marketing superficiais e assimétricas projetadas para gerar buzz nas redes sociais, não receita sustentável. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado. Conrado sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Ele podia sentir os olhos dos outros VPs sobre ele. O senhor defendeu o lançamento do Sinergia 9 como um sucesso histórico, continuou Luciano, sua voz ainda assustadoramente calma. Seus relatórios destacaram um aumento de 300% nas impressões de mídia e um pico de 500% no tráfego da web, números impressionantes para um projeto de vaidade. Ele pegou um tablet da mesa e deslizou o dedo nele. Meus analistas, no entanto, focaram em outras métricas, uma queda de 12% nas renovações de contratos empresariais, um aumento de 30% nos tickets de suporte técnico e um crescimento de vendas líquidas de menos de 1%. Impressões não são receita, Sr. Prado. Sua campanha foi uma obra-prima de calorias vazias. Você colocou um invólucro bonito e caro em uma caixa vazia. Conrado abriu a boca para discutir, para defender sua estratégia. Mas Luciano levantou uma única mão. O gesto foi pequeno, quase casual. No entanto, carregava uma autoridade tão absoluta que a refutação de Conrado morreu em sua garganta. O espírito da Holding Prestes é simples, disse Luciano, voltando sua atenção para a sala em geral. Investimos em substância, não em estilo. Acreditamos em inovação, não em ilusão. E acreditamos em liderança que constrói valor tangível, não apenas marcas pessoais. Com esse objetivo, todo o atual Conselho de Administração está dissolvido com efeito imediato. Uma nova liderança será instalada nas próximas 48 horas. Um suspiro abafado e coletivo encheu a sala. Foi um massacre corporativo executado sem um pingo de emoção. Minha primeira ordem de trabalho, declarou Luciano, é cauterizar a ferida. O Sinergia 9 é um fracasso. Está sangrando clientes e prejudicando a reputação desta empresa a cada dia que passa. A partir deste momento, ele está descontinuado. Então ele voltou sua atenção para a mulher silenciosa e composta ao seu lado. Toda a sala seguiu seu olhar. O futuro desta empresa não será outro remendo em um produto quebrado. Será um salto quântico para da frente. No ano passado, minha firma foi a principal investidora em uma plataforma revolucionária de próxima geração. Um software construído do zero para ser inteligente, preditivo e potente de maneiras que o Sinergia 9 nunca poderia ser. Ele gesticulou elegantemente para Karina. Gostaria de apresentar a todos vocês a arquiteta e CEO dessa plataforma.
Ela é Carina Sampaio. Sua empresa, Etelredo, foi formalmente adquirida pela holding Prestes esta manhã por uma soma a ser divulgada em nosso registro público. O software Etelredo se tornará o novo produto principal de toda esta organização. E a senhora Sampaio assumirá o novo cargo criado de Diretora de Inovação e CEO, com autoridade máxima sobre toda a pesquisa, desenvolvimento e estratégia de produto para a nova Inovanex. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia uma pressão física sugando o ar da sala. Foi o silêncio do choque total que quebra o mundo. Os membros do conselho olhavam, seus rostos flácidos de incredulidade, suas mentes incapazes de conectar a mulher tímida que vagamente se lembravam como a esposa de Conrado, com a potência que agora estava sentada na cabeceira da mesa. Para Conrado, o mundo não apenas se inclinou, ele se inverteu. Um pavor frio e nauseante inundou seu sistema, tão potente que era quase paralisante. Sua mente voltou para a gala na cobertura, o champanhe em sua mão, a satisfação petulante em seu rosto. Sua própria voz ecoou em sua memória, um fantasma vindo assombrá-lo. Ela é vibrante, ela é ambiciosa, ela é uma potência social. Honestamente, ela é tudo que a minha ex-mulher não era. Ele olhou para Carina, realmente olhou, e viu tudo. A força tranquila e formidável que ele havia confundido com fraqueza. A mente analítica brilhante que ele havia descartado como um hobby. Ele a havia declarado seu oposto e, ao fazê-lo, falhou completamente em ver que ela não era seu oposto, mas sim sua superior em tudo o que realmente importava. Todo o seu mundo, a carreira, o status, a imagem pública, havia sido construído sobre uma base de suas contribuições apagadas e suas próprias ilusões vazias. E agora a mulher que ele havia descartado havia retornado não como um fantasma do passado, mas como a arquiteta de sua ruína. Luciano Prestes deixou a realidade brutal permear a sala por um momento longo e torturante, antes de desferir o golpe de misericórdia. Seus olhos frios como ardósia fixaram-se nos de Conrado. Como eu disse, ele afirmou, sua voz baixando para um sussurro que era de alguma forma mais aterrorizante do que um grito. Não temos espaço para ilusionistas. Sr. Prado, sua posição como vice-presidente sênior de marketing é redundante. Seu emprego está rescindido com efeito imediato. Ele fez um gesto sutil, quase imperceptível, em direção às portas da sala do conselho. A segurança irá acompanhá-lo até seu escritório para recolher seus pertences pessoais. 9. A última caminhada e a verdade final. A caminhada da sala do conselho foi a viagem mais curta e solitária da vida de Conrado Prado. Cada passo pelo corredor acarpetado, um caminho que ele havia percorrido com arrogância real inúmeras vezes, era agora uma medida de sua desgraça. O ar, antes cheio de saudações deferentes, e a energia nervosa que ele inspirava, agora estava denso, com um silêncio sufocante. Enquanto ele passava por fileiras de escritórios com paredes de vidro e cubículos, as conversas cessavam. As cabeças que normalmente se levantariam para oferecer um sorriso adulador, agora permaneciam diligentemente inclinadas sobre seus monitores. Ele podia sentir o peso dos olhares deles em suas costas, pena, choque e um inegável desprezo. Ele não era mais o líder deles. Era um espetáculo. 2 seguranças imponentes, de rostos impassíveis, o flanqueavam. Sua presença era uma declaração silenciosa e condenatória, uma marca pública de seu novo status de pária. Ele chegou ao seu escritório de canto, a caixa de vidro que havia sido seu salão do trono e seu santuário particular,
e a porta automatizada se abriu com um sussurro, revelando um espaço que, de repente, parecia alheio. A vista panorâmica da cidade, que ele havia reivindicado como seu domínio, agora parecia zombar dele. Ele se moveu mecanicamente, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto pegava uma caixa de papelão que havia sido deixada em sua porta. Seus olhos percorreram a sala, os troféus brilhantes nas prateleiras. Visionário de marketing do ano. Top 40, com menos de 40. Eles pareciam plástico barato e ocos. Uma cópia emoldurada de uma revista de negócios, com seu rosto na capa, elogiando seu toque de Midas, agora parecia uma relíquia da vida de outro homem. Ele estava mexendo no quadro da revista quando a porta deslizou novamente. Karina estava lá sozinha. Os seguranças, ao vê-la, recuaram meio passo, sua postura mudando de contenção para deferência. Esse pequeno gesto foi mais eloquente do que qualquer anúncio. Conrado se endireitou, a caixa de sua vida fracassada, agarrada em suas mãos como um escudo. Um caos tóxico de fúria, vergonha e descrença total agitava-se dentro dele. Ele tinha que dizer algo, qualquer coisa, para recuperar uma lasca de poder. Foi tudo por sua causa? Ele cuspiu, sua voz um sussurro venenoso que se quebrou de desespero. Tudo isso, um esquema de vingança multibilionário só para me humilhar? Karina olhou para ele. Sua expressão não era de triunfo nem de pena, mas de uma calma, uma clareza penetrante que era muito mais devastadora. Você sempre acreditou que era o centro de cada história, Conrado. Esse é o seu erro fatal, ela disse, sua voz uniforme e firme, atravessando a raiva dele. Isso nunca foi sobre vingança. Vingança é uma reação emocional a um desrespeito pessoal. Isto foi uma aquisição de negócios. Ela deu um passo em direção ao escritório, sua presença dominando o espaço que antes era dele. A firma de Luciano identifica ativos mal administrados e subvalorizados. Eu havia desenvolvido um produto superior que poderia substituir a tecnologia central defeituosa da Inovanex, uma tecnologia que você defendeu enquanto desmantelava o orçamento de P&D que realmente poderia ter consertado. A sinergia era inegável, foi um movimento estratégico lógico. Sinergia? Ele zombou da palavra, saboreando-a como cinzas em sua boca. Ele largou a caixa, liberando as mãos para gesticular e contra-atacar. Não se atreva a usar minha linguagem. Depois de tudo que tivemos, 10 anos da minha vida construindo isso, e você entra com seu namorado bilionário para derrubar tudo. A compostura de Karina não se quebrou, mas um novo aço entrou em sua voz. Eu também me lembro de 10 anos da minha vida. 10 anos de revisar seus relatórios, escrever seus discursos e adiar minhas próprias ambições para que você pudesse ter este escritório. Meu sucesso não tem nada a ver com você, Conrado. Não mais. Eu construí o Etelredo sozinha em um pequeno apartamento com o resto das minhas economias, porque finalmente me lembrei de quem eu era, depois que você se esforçou tanto para me fazer esquecer. Luciano investiu em mim porque viu meu valor, não porque sabia quem era meu ex-marido. O fato de sua carreira ter se tornado um obstáculo para o futuro desta empresa é uma consequência de suas próprias ações, não parte do meu design. Desesperado, ele atacou com a única arma que lhe restava, seu passado compartilhado retorcido em um insulto. Então você por acaso encontrou um bilionário recluso que poderia me destruir? A ratinha quieta com quem me casei? Que conto de fadas conveniente! Karina encontrou seu olhar sem se intimidar. Não, ela disse, sua voz suavizando quase imperceptivelmente.
o que apenas tornou suas próximas palavras mais afiadas. Eu não encontrei um bilionário. Eu encontrei um homem brilhante e gentil que respeitou minha mente, um homem que escuta mais do que fala e valoriza a substância acima do estilo. De certa forma, acho que se pode dizer que eu encontrei tudo o que você não era. Ela devolveu suas próprias palavras cruéis, não como uma réplica acalorada, mas como um fato simples e inatacável. O golpe acertou com a força de um impacto físico. Ele estremeceu. Toda a luta se esvaiu dele, deixando apenas uma casca vazia. Não houve resposta. Não havia mais nada a dizer. Ele havia construído seu mundo sobre uma base de julgamentos depreciativos, e ela acabara de provar que todos estavam errados, tornando toda a sua cosmovisão irrelevante. Sua vitória não foi sua destruição, mas sua própria criação independente. Ela lhe deu um último e breve aceno de cabeça. Adeus, Conrado. Então ela se virou e saiu, seus passos confiantes e firmes pelo corredor, direcionando-a para um futuro que ele não conseguia mais nem imaginar. 10. Epílogo. A ascensão da Rainha de São Paulo. A implosão profissional de Conrado foi rápida e total. A história da aquisição da Etelredo tornou-se uma lenda nos mundos da tecnologia e das finanças, e ele foi seu bobo da corte central. Os recrutadores que antes o cortejavam agora deixavam suas ligações sem resposta. A marca visionária que ele havia cuidadosamente elaborado foi estilhaçada, substituída pela reputação de um charlatão arrogante que foi superado pela ex-mulher que ele havia desprezado publicamente. Sua vida pessoal desmoronou em sincronia perfeita. Naquela noite, ele deu a notícia a Tiffany em seu condomínio, alugado e estéril. Ele tentou enquadrar como uma traição, um ataque hostil, mas ela não estava ouvindo os detalhes. Ela estava observando o rosto dele, sua mente fazendo um cálculo frio e rápido. Então o negócio de CEO está fora de questão, certo? Ela perguntou, sua voz traindo um vislumbre de pânico sob sua calma, cuidadosamente cultivada. Tiff, eu fui demitido. Aquela mulher, minha ex-mulher, é a nova diretora de inovação. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Tiffany se ergueram. O horror crescente em seus olhos não tinha nada a ver com empatia por ele. Espere, sua ex-mulher trabalha com Luciano Prestes, o Luciano Prestes. Seu tom mudou, um novo interesse especulativo nele. Ela já estava avaliando novos ângulos, novas conexões. Conrado era agora um elo quebrado na cadeia social. Não posso estar associada a isso, Conrado, ela disse, levantando-se e alisando suas calças de seda. Minha marca é sobre sucesso, aspiração, seguir em frente. Toda essa situação está tão dramaticamente fora da marca para nós. Eu preciso proteger meu próprio patrimônio. Em uma semana, ela se foi. Seu Instagram foi limpo de sua existência, substituído por postagens sobre novos começos e eliminação de energia tóxica. Conrado foi deixado sozinho em um apartamento que ele não podia mais pagar, com uma caixa de papelão de lembranças e o silêncio ecoante de uma vida que ele havia demolido por conta própria. Enquanto isso, na torre, agora rebatizada de Etelredo Inovações, um renascimento estava em andamento. Karina, como CEO, foi transformadora. Nas reuniões, ela não fazia monólogos. Ela empunhava um marcador de quadro branco, esboçando ideias complexas e ouvindo atentamente os engenheiros, as mesmas pessoas que Conrado havia descartado como engrenagens em sua máquina de marketing. Ela restaurou o orçamento de P&D em seu primeiro dia, e as mentes mais brilhantes da empresa, que estavam prestes a se demitir, foram subitamente energizadas. A lealdade delas a ela foi imediata e feroz. Sua parceria com Luciano foi o motor silencioso que impulsionou tudo.
Eles eram um equilíbrio perfeito de visão e execução. Muitas vezes, tarde da noite, depois que os escritórios estavam vazios, ele a encontrava ainda trabalhando, e eles ficavam juntos, junto às vastas janelas, discutindo um novo recurso ou uma expansão de mercado. A conversa deles, um fluxo fácil e elétrico de iguais. O poder dela nunca foi barulhento ou ostensivo. Era real, era substancial, e estava construindo um império. Meses depois, em uma noite como essa, Karina estava em seu escritório, olhando para o horizonte da cidade. Não era mais uma vista que pertencia a Conrado, nem a Inovanex. Era dela. O software Etelredo estava agora no coração de grandes projetos arquitetônicos, de Goiânia a Manaus. Ela não apenas reconstruíra uma vida, mas remodelara uma indústria. Ela não estava mais definida por seu relacionamento com qualquer homem passado ou presente. Ela era Karina Sampaio, a arquiteta de sua própria realidade. A mulher que foi dita não ser nada, finalmente e completamente, tornou-se tudo, à luz tranquila e inegável de suas próprias realizações. Conclusão e chamada para ação. Então, qual é a moral desta incrível história com sabor de São Paulo? É apenas sobre um caso espetacular de karma ou é algo mais profundo? A história de Karina é um poderoso lembrete de que seu valor nunca é determinado pela opinião de outra pessoa. O mundo está cheio de Conrados, pessoas que confundem a tranquilidade com a fraqueza e a bondade com a falta de ambição. Mas a verdadeira força, a verdadeira inovação, muitas vezes cresce nas sombras, esperando o seu momento. Karina não precisava de um bilionário para salvá-la. Ela já havia se salvado ao redescobrir sua paixão e seu talento. Luciano simplesmente reconheceu a rainha que já havia construído seu próprio trono. Pergunta para o leitor: o que mais te impactou no confronto final de Karina com Conrado, no escritório do Edifício Itália? Você acha que a vitória dela foi mais sobre negócios ou sobre reivindicação pessoal? Deixe-nos sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desta história de reivindicação, triunfo e como a ambição compensa, dê like nesta história para mostrar seu apoio a Karina Sampaio, a nova CIO de São Paulo. Compartilhe com alguém que precisa de um lembrete de que seus sonhos não expiram. Assim, para não perder mais dramas empresariais da vida real que o deixarão sem fôlego.